Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar aqui no Evolução Diária o capítulo de número 25 do livro de 1 Samuel, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Isso é muito importante aqui para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você, ele acaba sugerindo e indicando para muitas outras pessoas também. Quero aproveitar também a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na nossa igreja, na Evo, nós vamos dar continuidade à série Espírito de Excelência. É isso mesmo, uma série muito boa que eu ministrei no mês de agosto inteirinho e a pedido de muita gente, nós vamos continuar falando sobre a questão da excelência, que é um dos atributos do Espírito Santo de Deus. Você não pode ficar de fora, esteja conosco presencialmente hoje às 20 horas. Agora, caso você for de outro estado, de outra cidade ou de outro país, você pode acompanhar pelo canal no YouTube, o Evo TV, Evo de Evolução TV, você digita lá na pesquisa do YouTube e automaticamente você cai no canal da igreja, onde nós vamos estar transmitindo ao vivo a ministração dessa quarta-feira, tá? Mas como eu disse, você que é aqui da região, você que é de São Paulo, esteja conosco presencialmente para viver a experiência do culto, isso é muito importante, tá bom, gente? Vamos lá em nome de Jesus? 1 Samuel, capítulo 25, tem 44 versículos, tá? E já começa narrando a morte do profeta Samuel. Então o texto começa dizendo assim: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde vivia, em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Então olha só que interessante, Samuel ele morre, todo Israel se reúne, né, pranteou, choraram ali, todos estavam tristes por conta da morte de Samuel, e o sepultaram em Ramá. E aí Davi, a partir da morte de Samuel, Davi começa a fazer um deslocamento, tá? E eu vou te explicar o porquê desse deslocamento daqui a pouco, tá bom? Então Davi agora vai para o deserto de Maom. Certo homem que morava em Maom, que tinha bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, a famosa história de Nabal e Abigail. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher inteligente e muito bonita. Olha só, a Bíblia revela 2 atributos aqui dela. Um intelectual, né, referente à sua inteligência, e o outro atributo é o atributo físico, dizendo que era uma mulher muito bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Olha só que interessante, Caleb foi um homem extraordinário, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude, um homem orgulhoso, um homem mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para sua família e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que está tosqueando suas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo que estiveram no Carmelo não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós e aos teus servos e ao teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal a mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal então respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores, porque eu deveria pegar meu pão, minha água, minha carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores e dá-lo a homens que vêm, sabe-se lá de onde. Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal:
do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada se perdeu. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivéssemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração, veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido, enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha. Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem que fiz a ele com o mal. Que Deus castigue a Davi. Olha o que Davi fala: que Deus me castigue e faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Davi estava disposto a exterminar Nabal e toda a sua descendência. Quando Abigail viu Davi no meio do caminho, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante a Davi, com seu rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é minha. Por favor, deixe a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, a tua serva não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que foi o Senhor que impediu de derramar sangue de vingança em tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. O que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reinado duradouro para ti, que travas os combates do Senhor e em toda a tua vida. Nenhuma culpa se ache de ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar a tua vida, a vida de meu senhor estará firmemente segura, como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que te prometeu e te tiver nomeado líder de Israel, meu senhor não terá no coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Você é abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria deixado vivo o romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete, uma festa em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas as coisas. Ele prontamente sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com tanto desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-a-lhe em casamento. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou seu rosto em terra e disse: aqui está sua serva, pronta para servir e lavar os pés os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua esposa. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel e as duas foram suas
mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher, por Davi, e Paltiel, filho de Laís, de Galim. Olha só, Davi já tinha se casado antes, né, com Mical, e durante esse tempo aqui, só para fazer uma interpretação rápida do texto para vocês, durante esse tempo aqui que ele está fugindo, porque tudo que está sendo narrado aqui ainda era referente a essa fuga de Davi. Davi estava fugindo, indo de cidade em cidade, pedindo abrigo e ajuda para todos, que foi o que ele pediu a Nabal, e Nabal não quis ajudar. E ele estava protegendo ali os pastores de Nabal, sem cobrar um centavo, sem cobrar nada por isso, e Nabal não teve ali o bom senso de abençoar Davi com o pedido. Então Davi aqui ele já... ele tinha se casado com Mical, mas a Mical fica com o pai quando Davi foge. Então aí nesse meio tempo ele já tinha se casado com Ainoã e também se casado aqui com a mulher de Nabal, a ex-mulher de Nabal, a viúva de Nabal, Abigail, tá bom? Então o texto ele se desenrola nessa fase de fuga. O texto vai começar narrando. A primeira coisa que esse texto narra aqui de muito importante, tá? É um evento muito significativo aqui para a história de Israel, que era sobre Samuel. Samuel era literalmente o último juiz e um grande profeta da nação. Ele teve uma influência muito significativa na história de Israel, tanto espiritual quanto política, como um juiz mesmo, né, que carregava ali uma função de sacerdote, de rei, de juiz, né, e a sua morte foi literalmente um momento de muito luto, de muita dor para todo o povo de Israel. Por quê? Porque Samuel ele era extremamente reconhecido, né, ele era um homem bom, um homem que todos respeitavam, né, ou seja, todos reconheciam a sua importância como líder e como profeta. Quando ele morre, Davi estava fugindo de Saul, Davi decide se retirar para o deserto de Maom. Esse movimento aqui de Davi também pode ser interpretado como uma tentativa de fuga, de buscar refúgio e se afastar dessa perseguição de Saul, já que a perca, né, de Samuel era muito significativa, né? Porque Samuel era um líder espiritual muito importante, um aliado importante para Davi. Então Samuel, o grande Samuel, estava ao lado de Davi. Ele tinha ungido a Davi, né? Então o povo sabia que Samuel estava protegendo Davi. Quando Samuel morre, Davi fica sem o seu padrinho, vamos dizer assim, sem o sacerdote que apadrinhava ele nessa jornada. Então 1 Samuel 25 vai narrar essa história de Davi fugindo ali, narra também a questão da morte de Samuel e vai falar de forma específica sobre Nabal e Abigail. Nabal, esse descendente de Caleb, que era um homem muito mau, um homem rude, né? Um homem rico, um homem arrogante, que vivia em Maom, casado com Abigail. A Bíblia diz que Abigail era inteligente e bonita, inteligente e bela, né? Dois atributos, um de intelecto e o outro aqui de beleza, né? Então Davi estava fugindo de Saul, mensageiros de Davi vão até Nabal pedindo provisão para ele e para os seus homens, lembrando, né? A Nabal que os pastores deles haviam sido protegidos por Davi em muitas ocasiões, né? O próprio servo diz aqui para Abigail que Davi revestia eles como uma muralha de proteção. Aí Nabal responde com muita desdenha: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Tem nada para dar para ele, não vou gastar as minhas coisas com esse cara não, né? Então ele se recusa a ajudar Davi. Davi fica enfurecido, decide juntar os seus homens e atacar Nabal na sua própria casa, né, dizendo que ia exterminar toda a geração de homens dele, tanto ele como seus filhos. O que tivesse de homem ali naquela casa ele ia exterminar, só ia poupar as mulheres. Entretanto, Abigail, né, ela percebe o perigo porque foi avisada por um servo e age rapidamente. Ela vai preparar uma oferta generosa para Davi, com muitos alimentos, e vai ao encontro de Davi, pede a Davi que não derramasse sangue desnecessário e que deixasse a vingança nas mãos de Deus. Ela reconhece que o marido dela era um homem rude, né, e diz: deixa nas mãos de Deus isso. E Davi, impressionado com a sabedoria e a coragem de Abigail, ele aceitou a sua oferta e agradeceu. Mais tarde, ao saber de todo o ocorrido, né, a Bíblia diz que Nabal fez uma festa, um banquete, como se fosse um banquete de rei, bebeu muito, ficou bêbado, a mulher não conseguiu falar com ele. No dia seguinte, ela vai falar o que ela fez, e a Bíblia diz que ele fica paralisado. Ele tem uma espécie de parada cardíaca, um choque, ele fica travado, paralisado, fica naquela condição acamado por 10 dias, e o texto diz que o Senhor feriu a Nabal. Ou seja, se o Senhor feriu a Nabal aqui, é literalmente que Deus estava protegendo Davi. Deus entrou na causa de Davi. Davi, você não vai precisar sujar sua mão com isso não, eu vou resolver essa questão. E após essa morte de Nabal, Davi ele fica sabendo, né, que Nabal morre,
e manda perguntar a Abigail, né, se ela gostaria de se casar com Davi. Então Davi pede para que seus servos vão lá na casa dela e diz: olha, se você quiser se casar comigo, venha, você vai ficar comigo, nós vamos viver juntos e tudo mais. Então o rei reconhece nela a sabedoria, os atributos, tanto o de inteligência como o da beleza física, e ele pede essa mulher em casamento, ela aceita se casar com Davi e se torna então uma das esposas de Davi. Tá bom? Então esse foi todo o desenrolar aqui do texto de hoje. Aplicação prática. Dessa história aqui entre Nabal e Abigail, a gente pode tirar muitas lições valiosas, né, para aplicação prática nos nossos dias, principalmente no que diz respeito à sabedoria e à insensatez, né, que na verdade insensatez é o oposto de sabedoria. Então aqui a sabedoria é literalmente Abigail, uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói. Por outro lado, tem o homem tolo, insensato, né, que foi o tal do Nabal, um homem insensato, poderia ter abençoado Davi, poderia ter permanecido vivo, casado com a sua esposa, vivendo a sua vida, mas a tolice dele, a insensatez dele, fez com que ele perdesse a sua própria vida, fosse ali acometido por uma desgraça. A pessoa sábia é alguém que possui sabedoria. Vamos à definição da palavra, sabedoria e insensatez. Pessoa sábia, alguém que possui sabedoria. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões justas e equilibradas com base no conhecimento, na experiência e no discernimento. Ser sábio vai além de ter informações. Preste atenção, ser sábio envolve a habilidade de aplicar todo o seu conhecimento de forma prática e moralmente correta. Então, o homem sábio é aquele que sabe trazer para a prática tudo aquilo que ele aprende. Então, uma pessoa sábia tem a capacidade de tomar decisão justa, decisão equilibrada, com base no conhecimento, experiência e discernimento. Já a pessoa insensata é alguém que age sem pensar nas consequências das suas próprias ações. No caso de Nabal, ele sabia que Davi tinha um exército forte, ele sabia que Davi era um grande guerreiro, ele não tinha condição militar, ele não tinha condição de defesa, de proteção para enfrentar o exército de Davi. E ele não pensou na maneira rude como ele tratou Davi, que aquela maneira ia fazer com que Davi se revoltasse. Uma coisa é falar: olha, eu não quero dar, né? Eu não sei se Davi iria entender, eu acredito que sim, olha, eu não quero dar. Mas outra coisa é ele falar: quem é esse Davi? Não tenho nada para dar para esse filho de Jessé aí, não. Então ele desdenha de Davi. Então uma pessoa insensata é aquela que age sem pensar nas consequências futuras das suas ações no presente, sem refletir ou considerar a sabedoria nas suas próprias decisões. A insensatez normalmente vem marcada pela imprudência, pela falta de bom senso e muitas vezes da impulsividade. Sabe aquela questão? Fala sem pensar, vai no impulso e depois dá tudo ruim? Nós precisamos de sabedoria em todas as situações das nossas vidas, principalmente para a gente evitar conflito desnecessário. O que Nabal fez aqui foi um conflito desnecessário que acometeu sobre a vida dele um grande desastre. Ele teve que pagar com a sua própria vida. A maneira como nós muitas vezes lidamos com um conflito pode determinar o resultado final. É isso mesmo, é previsível. Abigail aqui demonstra discernimento e sabedoria para intervir rapidamente para evitar um grande desastre. Ao invés de agir impulsivamente ou reagir com violência, o que ela escolhe? Uma abordagem prática e conciliadora. Então, olha só, em situações de conflito, especialmente em relacionamentos pessoais, profissionais, é importante agir com sabedoria e buscar soluções que vão promover a paz e a reconciliação, e não mais guerra. Insensatez e suas consequências. Nabal, por outro lado, exemplifica a insensatez e o orgulho. Ele se recusa a ajudar Davi, apesar de ter sido beneficiado por ele anteriormente, né? Quase levou a sua própria, o que o levou, né, à sua própria destruição. E isso mostra como a insensatez e a arrogância, elas podem trazer consequências maléficas e graves sobre as nossas vidas. Então, é essencial ser sensato e humilde em nossas interações com as outras pessoas. Nós devemos aprender a evitar, literalmente, agir de maneira egoísta ou desdenhosa, reconhecendo a importância da gratidão e o respeito nas relações. Conclusão da história. A história de Nabal e de Abigail nos ensina que a sabedoria promove a paz e evita desastre, enquanto a insensatez e o orgulho podem levar a consequências graves e destrutivas. Amém, gente?
Glória a Deus! Assim nós finalizamos então mais um capítulo aqui de 1 Samuel. Nós aprendemos hoje sobre a sabedoria e sobre a insensatez, né? Nabal, literalmente o exemplo de uma pessoa insensata e tola. E Abigail, uma mulher sábia. Uma mulher que soube usar a sabedoria ao seu favor. Glória a Deus por isso. Daqui nós tiramos lições poderosas para o nosso dia a dia, principalmente nas nossas relações, para evitar conflito e viver em paz com todos, em nome de Jesus. Agora, vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Quero te pedir mais uma vez para curtir, comentar, compartilhar, tirar um print bem bonito dessa tela, postar na sua rede social. E se você puder também, faça um vídeo aí, coloca o seu rosto, vai, em nome de Jesus, convidando as pessoas para a evolução diária, tá bom? Te espero hoje à noite na Evo, para a continuação da série Espírito de Excelência, às 20 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero te ver hoje à noite na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária. Um grande abraço.